Galera, ainda dentro do princípio da multiplicação, a gente vai agora trabalhar um pouquinho com formação de números, tá? Olha só o que eu coloquei aqui. Então, só relembrando vocês de novo, os números do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos os números são formados utilizando estes algarismos, sendo 5 deles pares, 5 deles ímpares e 4 deles números primos. Perfeito? Então, olha lá. Quantos números de 3 algarismos existem no nosso sistema de numeração? Pergunta é essa. Quantos números de 3 algarismos existem no nosso sistema de numeração? Tá, então são números de 3 algarismos. Aquilo que o tio Gaspar falou. Formação de número, a ordem importa. O número 12 é diferente do número 21. Como são números de 3 algarismos, quer dizer que eu estarei formando trincas ordenadas. Trincas ordenadas. Então, neste caso, eu vou ter 3 conjuntos na parada. Perfeito? Só que tem um porém. Tem o famoso zero à esquerda. O zero à esquerda, se eu começar o meu número por zero, certo? Se eu começar o meu número por zero, o que acontece? Esse número não vai ter 3 algarismos, ele vai ter 2. Porque você nunca ouviu os seus pais falando, você é um zero à esquerda, moleque. É isso, o zero à esquerda não tem significado na formação de números. Então, o que acontece? Olha lá, toda vez que eu for formar um número, que eu tiver o zero como opção, eu tenho que lembrar que eu tenho uma restrição para esse conjunto. E tem uma regrinha, sempre que eu tenho uma restrição para algum conjunto, eu sempre tenho que começar por este conjunto. Então tá, quantas opções de algarismos eu tinha? 10. Como eu não posso utilizar o zero aqui, então quer dizer que nesse caso eu tenho 9 opções. Então este primeiro conjunto do produto cartesiano aqui, ele tem 9 elementos. Tá, o segundo conjunto, certo, galera? O zero volta, então eu posso ter 10 opções. E o terceiro conjunto, 10 opções. Então, para vocês estabelecerem aí bacana, qual é a situação que eu tenho aqui? Eu tenho o quê? Eu tenho 3 conjuntos, um conjunto com 9 elementos, um outro conjunto com 10 elementos e um outro conjunto com 10 elementos. Então, eu tenho o produto cartesiano de 9 vezes 10 vezes 10, que são 900 números diferentes. Então, quer dizer que no nosso sistema de numeração existem 900 números de 3 algarismos. Perfeito? Tá, o que acontece no de baixo? É o mesmo enunciado, porém, eu digo que são 3 algarismos distintos. O que muda? O algarismo que eu utilizei, eu não posso utilizar de novo. Ah, Gaspar, então o que você faz? Você vem aqui, coloca os 3 conjuntos. O zero continua sendo uma casa com restrição à esquerda. Ou seja, neste caso, eu tenho que lembrar que aqui não pode ser o zero. Quantos algarismos eu tinha disponíveis? 10. Como eu não posso usar o zero, na verdade eu tenho 9 elementos. Então quer dizer que o primeiro conjunto do meu produto cartesiano, dessa trinca ordenada que eu vou formar, são 9 elementos. Tá, cairia, como é distintos, cairia para 8. Porque aquele que eu utilizei, não posso utilizar de novo. Porém, o zero estava de fora, o zero volta. Então, eu continuo tendo 9 elementos. Como assim, Gaspar? Eu tinha 10 algarismos. Perfeito? Não posso usar o zero no primeiro conjunto, por causa do zero à esquerda, eu teria 2 algarismos em vez de 3. Então, eu excluo o zero. Eu passo a ter 9 opções. Certo? Vamos imaginar que eu usei o 5 para começar. Cairia para 8, só que o zero volta. Então, eu continuo tendo 9. Perfeito? Tá. Então, quer dizer que aqui, 9. Agora sim, cai para 8. Certo? Porque eu já usei 2 números, eu não posso usar nenhum dos 2, então eu tenho 8 opções para o terceiro conjunto. Neste caso, fica 9 vezes 9 vezes 8, que dá 648. Certo? Ok? Então, fica ligado. Eu volto depois com mais exemplos, assisto em sequência, mais exemplos de formação de números. Galera, um abraço, até a próxima. Fiquem com o exercício.